Olá, eu sou a Ana Gabriela e vim trazer um quadro do rádio na pandemia. Quando pensamos em rádio, é comum que muitos se lembrem do cenário do carro, do ônibus, enfim, do movimento de trânsito entre um lugar e outro. É verdade que para muitos brasileiros, o rádio preenche esse momento vinculado ao transporte. Por isso, seria de se esperar que, em meio à situação de isolamento social, a audiência do rádio tivesse uma queda brusca. Afinal, estamos nos locomovendo bem menos do que o de costume, o que levaria a crer que estamos destinando menos tempo ao consumo do rádio. No entanto, não é isso que aponta uma pesquisa feita pela Kantar Ibope Media, a maior empresa de mensuração de audiência e investimento publicitário na América Latina. Nessa pesquisa, 77% dos entrevistados disseram que ouviam rádio e, após a quarentena, 71% desses mesmos entrevistados persistiram ouvindo, em quantidade igual ou maior à anterior à pandemia. Entre eles estão os 20% que afirmaram ouvir, aliás, muito mais rádio durante o isolamento. Também parece que aqueles ouvintes que destinavam o período do trajeto a escutar rádio encontraram novas formas para isso. Entre esses ouvintes, chamados ouvintes fiéis, a média de horas de rádio consumidas por dia foi maior nos meses de março e abril do que em fevereiro. Outro fator importante apresentado pelo estudo foi a capacidade do rádio atrair públicos por razões diferentes na pandemia. Enquanto os mais jovens têm ouvido pela música, os jovens adultos estão ouvindo pelas notícias da Covid-19 e porque têm mais tempo livre. E os mais velhos ouvem para se informar sobre acontecimentos gerais. O rádio, então, tem atraído o público tanto para o contato com a realidade da pandemia, quanto para a fuga dessa realidade por meio da música e do entretenimento. A pesquisa da Kantar Ibope Media se refere a abril deste ano. Desde então, é provável que tenham acontecido alterações de comportamento relacionadas ao consumo do rádio. O Sindirádio, que é o Sindicato das Empresas de Rádio e TV do Rio Grande do Sul, publicou em 15 de junho que no início da pandemia nos Estados Unidos, as rádios jornalísticas tiveram uma elevação na audiência, enquanto as estações musicais perceberam quedas incomuns de público. Entre outras, rádios da categoria adulto contemporâneo, como seriam as brasileiras Antena 1 e Alfa FM, ficaram prejudicadas, bem como as estações de pop e CHR, ou seja, as rádios que tocam hits pop do momento, como seriam as brasileiras Mix e Metropolitana. Antes da retomada das atividades, rádios jornalísticas, tanto de All News quanto de Talk News, cresceram nos mercados de rádio dos Estados Unidos. A partir de maio, rádios de música começaram uma recuperação, segundo pesquisa feita pela Nielsen, ao passo da retomada gradual das atividades econômicas. Se no começo houve um maior interesse por conteúdo jornalístico, depois a audiência voltou a ficar mais ligada aos conteúdos de música e entretenimento. No Brasil foram percebidas situações semelhantes, segundo o Sindirádio. As emissoras que possuem um projeto mais associado à circulação de pessoas na rua e o consumo no local de trabalho foram mais prejudicadas. Mesmo assim, ao que parece, a situação começa a se normalizar, seguindo o avanço das cidades nos estágios da pandemia. O outro lado é que as rádios de conteúdo jornalístico têm experimentado altas consideráveis no Brasil. A mesma alta vale para os formatos que são mais consumidos no ambiente residencial. Com isso, por mais que o público tenha alternado de área seu interesse na pandemia, parece que a audiência do rádio em geral não experimentou uma queda catastrófica como poderia. E assim, nós vemos o rádio mais uma vez se reerguer. E hoje sabemos que, contra algumas apostas, o rádio resiste à chegada da TV, da internet e agora até mesmo da pandemia. De São Paulo, Ana Gabriela Zangari Dompieri, para a Rádio USP.